cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de grandes autores da literatura mundial. E digo bem, porque hoje não vou falar de um grande autor, mas sim de três grandes autores. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos das irmãs Brontë, Charlotte, Emily e Anne, nascidas respectivamente em 1816, 1818 e 1820, que são três escritoras e poetisas da Inglaterra, bem conhecidas do grande público, especialmente pelos seus romances Jane Eyre, de Charlotte, O Monte dos Vendavais, de Emily, e Anne Grey, e A Inclina de Wildfield Hall, de Anne. A família Brontë era uma família de escriturários e homens de letras, cuja origem remonta ao clã irlandês O'Brontain, que significa literalmente filhos de Prontac. A versão inglesa deste nome é Bronte ou Bronte. A certa altura, o pai das irmãs decidiu mudar o seu apelido de Bronte para Brontë. Não se sabe ao certo o que o levou a fazê-lo e existem várias teorias. Pode tê-lo feito para esconder as suas origens humildes, pois, como homem de letras, estaria familiarizado com o grego clássico e é possível que se tenha baseado na palavra grega Vronti, que significa trovão. Patrick Brontë nasceu numa localidade do condado de Down, na Irlanda, numa família de trabalhadores rurais com rendimentos médios. A sua mãe era católica romana, enquanto o seu pai era protestante, e Patrick foi criado na religião do pai. Na infância e juventude, mostrou ser muito inteligente e conseguiu uma bolsa de estudos para o St. John's College da Universidade de Cambridge, onde estudou teologia e história antiga e moderna. Depois de terminar os seus estudos em Cambridge, foi ordenado sacerdote em 1806. Em 1812, conheceu e casou-se com Maria Branwell, ficando a residir em Thornton, perto de Bradford, onde nasceram todos os 6 filhos do casal, dos quais falarei a seguir. Em 1820, mudou-se com a família para a casa paroquial de Haworth, onde assumiu o cargo de sacerdote perpétuo. Mas Maria viveu pouco tempo na nova morada, pois faleceu de cancro de útero em 1821. Após a morte da sua mulher, Patrick pediu a ajuda da sua cunhada Elizabeth Branwell para o ajudar a criar os seus 6 filhos, todos muito pequenos e que poucas recordações guardaram da mãe. Patrick era compreensivo, inteligente e generoso. Comprava todos os livros e brinquedos que os filhos lhe pediam e dava-lhes bastante liberdade e um amor incondicional. Após várias tentativas falhadas de encontrar uma nova esposa, o Patrick aceitou a sua viuvez aos 47 anos e dedicava o seu tempo à sua atividade sacerdotal, deixando as crianças sozinhas com a sua tia e a criada, a Tabby. Esta contava-lhes lendas locais enquanto preparava as refeições. Patrick viu morrer todos os membros da sua família antes dele, como veremos de seguida. Irei então falar agora dos seus 6 filhos e do trágico destino de cada um deles. As 2 filhas mais velhas, Maria, nascida em 1814, e Elizabeth, nascida em 1815, foram mandadas estudar na escola Clergy Daughters School em Cowanbridge, onde foram sujeitas a períodos de fome e de privação. Em 1825, regressaram da escola doentes com tuberculose, num estado já avançado, e morreram na sua casa em Haworth, com 11 anos e 10 anos de idade, respectivamente. Charlotte nasceu no dia 21 de abril de 1816. Foi uma escritora e poetisa, como veremos. É autora do romance Jane Eyre, a sua obra mais conhecida, e de outros 3 romances. Morreu em 31 de março de 1855, pouco antes de completar 39 anos de idade. Mas mesmo assim, foi de todos os irmãos a que viveu mais tempo. O quarto filho, Patrick Branwell, geralmente chamado por Branwell, para distinguir do pai, não é? Que também era Patrick, nasceu no dia 26 de junho de 1817. Foi pintor e escritor, mas raramente trabalhava. Tornou-se acólito e viciado em láudano e morreu de tuberculose em 1848, aos 31 anos. Emily Jane nasceu no dia 30 de julho de 1818 e foi uma poetisa e escritora também.
Na sequência de ter sido atingida pelo sangue que o Branwell tossia, morreu também de tuberculose no dia 19 de dezembro de 1848, aos 30 anos. Só conseguiu completar o romance Wuthering Heights, que é em português O Monte dos Vendavais. A mais nova, a Anne, nasceu no dia 17 de janeiro de 1820 e foi uma poetisa e escritora como as irmãs. Escreveu 2 romances, ambos muito conhecidos, que é Heinz Grey e o The Tenant of Wildfell Hall, que em português é A Inquilina de Wildfell Hall. Também a Anne morreu de tuberculose, que lhe foi pegada pela irmã, pela Emily, no dia 28 de maio de 1849, aos 29 anos de idade. Depois desta trágica descrição, volto à infância e à juventude destes 6 infelizes irmãos. Patrick Bronte teve dificuldades em organizar a educação das suas filhas, uma vez que a família pertencia à classe média baixa e tinha pouco dinheiro. Além disso, não tinha conhecimentos importantes, nem meios para pagar as mensalidades das escolas privadas mais prestigiadas. Uma das soluções para o seu problema eram as chamadas escolas de caridade, que tinham como objetivo auxiliar famílias de poucos meios, nomeadamente as famílias do baixo clero. Não se pode acusar o Patrick de não ter feito o seu melhor para encontrar a melhor escola para as suas filhas. Tudo apontava para que a Clergy Daughters School do Reverendo Carus Wilson providenciava um ensino de qualidade e tratava bem as suas alunas. Esta escola não era cara e os seus benfeitores eram todos pessoas respeitadas. Assim, o Patrick acreditava que a escola do Reverendo Wilson tinha as qualidades necessárias para que as suas filhas tivessem uma boa experiência educativa. E em 1824, as 4 filhas mais velhas do Patrick ingressaram então nessa escola. No ano seguinte, a Maria e a Elizabeth ficaram gravemente doentes e foram retiradas da escola, mas morreram pouco depois de chegarem a casa como vimos. A Charlotte e a Emily também foram retiradas da escola e regressaram então a Haworth. A perda das suas irmãs provocou um trauma que se refletiu no trabalho da Charlotte. No seu romance de Jane Eyre, Cowan Bridge assume a forma de Lowood e Maria é representada pela personagem da jovem Ellen Burns. A crueldade de Miss Andrews é representada por Miss Sketchers. E a tirania do diretor, o reverendo Carus Wilson, é representado por Mr. Blockhurst. Em 1831, o Patrick resolveu matricular Charlotte, na altura com 14 anos, na escola de Miss Wooler, em Rue Head, pois esta e as suas irmãs tinham uma boa reputação e ele lembrava-se bem do edifício onde funcionava a escola no seu tempo de jovem sacerdote. Margaret Wooler ganhou um grande afeto pelas irmãs Bronte e acompanhou Charlotte ao altar no seu casamento mais tarde. A escolha de Patrick deu bons resultados. Charlotte foi muito feliz nessa escola, onde teve bom aproveitamento e fez amizades que duraram toda a sua vida. 3 anos depois de concluir os estudos, Charlotte regressou a Roe Head em 29 de julho de 1835, a convite de Miss Wooler, para trabalhar como sua assistente. Emily então acompanhou a irmã com vista a continuar os seus estudos, pagando a Charlotte parte das mensalidades com o seu salário. Era a primeira vez que Emily, com 17 anos, saía de Haworth, desde a sua experiência infeliz lá em Cowan Bridge. Mas Emily não se adaptou à escola e 3 meses depois da sua chegada, a sua saúde começou a deteriorar-se, pelo que acabou por regressar a Haworth. O seu lugar na escola foi então ocupado pela irmã mais nova, a Anne, que ali permaneceu até ao Natal de 1837. Durante as férias do Natal, em Haworth, Charlotte escrevia longas narrativas, apesar da reprovação do seu pai, que queria que ela se dedicasse mais a ajudar no trabalho da paróquia. Entretanto, Miss Wooler mudou as instalações da escola para Dewsbury Moor, onde Charlotte se queixava do efeito que a umidade estava a ter na sua saúde, pelo que deixou a escola em 1838. As crianças Bronte interessaram-se cedo pela escrita. Inicialmente, esta surgiu na forma de um jogo, que mais tarde evoluiu para uma paixão. Apesar de todos demonstrarem ter um grande talento para a narrativa, foram as irmãs mais novas que começaram a desenvolver as histórias nos seus tempos livres.
No centro da criatividade das crianças estavam 12 soldados de madeira que o pai tinha oferecido a Branwell no início de junho de 1826. Estes soldados de brincar alimentaram imediatamente a sua imaginação e elas referiam-se aos mesmos como os jovens e deram-lhes nomes. Porém, só em dezembro de 1827 é que as suas ideias passaram para o papel. E assim nasceu o reino africano imaginário de Glasstown, seguido do Império de Hungria. Depois da partida de Charlotte em 1831, Emily e Anne criaram Gondal, uma ilha no Pacífico Norte, governada por uma mulher. No início, estas histórias eram escritas em livros minúsculos, do tamanho de uma caixa de fósforos, e as suas páginas eram cuidadosamente unidas com fio. Para além da escrita, os pequenos livros continham ilustrações, mapas detalhados, esquemas, paisagens e plantas de edifícios. A complexidade das histórias foi evoluindo à medida que a imaginação das crianças se foi desenvolvendo, alimentada pela leitura das revistas do seu pai ou dos jornais que a família recebia diariamente. A família lia os artigos e debatia o conteúdo destas revistas e jornais até ao mais ínfimo detalhe. As descrições e mapas incluídos nos artigos sobre as expedições e descobertas de novos territórios em África levaram as crianças a localizar o Império de Hungria na África Central e a descrevê-lo como grande detalhe. Depois estes contos vieram mais tarde a serem editados, creio que já depois das irmãs todas terem morrido. À medida que foram crescendo, os gostos literários das Brontë foram evoluindo e as obras de Lord Byron tiveram grande influência na atração sexual e no espírito apaixonado das personagens de Hungria. Os temas mais ousados da obra de Byron tornaram-se sinónimo de tudo o que era proibido e audaz. A influência de Byron manifesta-se também nos romances que as irmãs escreveram depois, mais tarde, quando eram adultas, visto que as personagens, assim como, por exemplo, o Heathcliff do Monte dos Vendavais ou o Mr. Rochford em Jane Eyre, têm traços de personalidade que se encontram nas obras do Byron. O herói com uma moralidade detestável, mas que é capaz de demonstrar grande afeição. Outras influências incluem literatura fantástica do John Milton e as gravuras do John Martin. As Brontë beneficiaram de uma educação que as colocou numa posição privilegiada, a nível intelectual, para a altura. No entanto, como o pai tinha poucos meios para as governar, as únicas opções que as suas filhas tinham para ganharem a vida eram o casamento ou então tornarem-se professoras ou governantas. As irmãs conseguiram empregos em casas de família abastadas, onde, por várias ocasiões, educaram crianças rebeldes, assim como se vieram a tornar professoras. A única irmã que nunca foi governanta foi a Emily. A sua única experiência profissional foi de professora à experiência durante 6 meses, o que foi para ela um exílio intolerável, pois sentia uma necessidade quase visceral de permanecer em casa e no campo que a rodeava, e sempre que se ausentava ficava desesperada. A Charlotte e a Anne eram mais realistas e não hesitaram em procurar trabalho. Então, Charlotte começou a trabalhar em abril de 1839 e foi professora em vários locais. Foi também governante em várias famílias até o ano de 1841. A Anne teve uma primeira experiência traumática em Blackwell, que durou menos de 1 ano, mas depois conseguiu um emprego estável como governanta da família Robinson em Thorpe Green Hall, que durou de maio de 1840 a junho de 1845. Estas experiências inspiraram depois o seu romance Agnes Grey, como veremos. Entretanto, Charlotte teve uma ideia que parecia ser proveitosa para as irmãs. A conselho do pai e dos amigos, teve a ideia de criar uma escola para jovens raparigas na casa de família, no local onde davam catequese. Conceberam um plano de estudos que incluía línguas modernas e chegaram à conclusão de que para isso elas deveriam desenvolver as suas competências no estrangeiro. Depois de rejeitarem a ideia de irem para Paris ou para Lille, devido a uma aversão aos franceses provocada pelas ideias liberais da Revolução Francesa, não esqueçamos que a sua família era bastante conservadora, decidiram então ir para a Bélgica, onde poderiam estudar também alemão e música. A tia Branwell financiou-lhes a viagem. A Emily e a Charlotte chegaram a Bruxelas em fevereiro de 1842, acompanhadas pelo pai. Inscreveram-se no internato de Monsieur e Madame Heger, onde permaneceram durante 6 meses.
A Charlotte adorava as aulas no internato, principalmente as de Constantin Eger, e tanto ela como Emily demonstravam uma inteligência excepcional. Emily aprendeu bastante depressa alemão e a tocar piano, com um brilhantismo natural, e as duas irmãs escreviam ensaios literários e filosóficos num nível avançado de francês. Após 6 meses de estudo, a Madame Eger sugeriu que as irmãs permanecessem no internato sem qualquer custo, em troca de ensinarem algumas disciplinas. Após bastante hesitação, as irmãs acabaram por aceitar. No entanto, a morte da tia em outubro de 1842 forçou-as a regressarem a Hogwarts. A tia, Branwell, deixou-lhes uma herança que foi utilizada para pagar todas as dívidas da família e ainda sobrou algum dinheiro. A Charlotte e a Emily foram convidadas então a regressar a Bruxelas, uma vez que eram consideradas competentes e necessárias como professoras no internato. A Charlotte para ensinar inglês e a Emily para ensinar música. Mas só a Charlotte é que regressou à Bélgica em janeiro de 1843. Quase um ano depois de voltar para a Bélgica, a Charlotte teve de regressar a Hogwarts, pois a vida tinha-se complicado durante a sua ausência. O pai tinha ficado cego em consequência das cataratas e nem uma operação em Manchester tinha ajudado. A sua primeira paragem foi, portanto, lá em Manchester, para visitar o pai, enquanto este recuperava da operação. E foi aí que ela começou a escrever a Jane Eyre. Entretanto, a vida do seu irmão Branwell começou a piorar gradualmente, com dramas, babadeiras e delírios. A má reputação lá do Branwell afetou a família toda e, em consequência, aquele projeto de fazerem uma escola falhou e foi abandonado. Os membros da família Brontë escreviam desde criança, como eu já disse, e nunca abandonaram a escrita. A Charlotte escreveu ao poeta laureado Robert Southey, uma das grandes figuras do romantismo inglês, e enviou-lhe vários poemas que escrevera no seu estilo. O poeta respondeu-lhe vários meses depois, com uma carta bastante desencorajadora, onde partilhava o preconceito da época, não é? Que uma carreira na literatura, especialmente na poesia, era domínio masculino e não era apropriado para mulheres. Porém, a Charlotte não desanimou. Num dia do outono de 1845, enquanto estava sozinha na sala de jantar, reparou num pequeno bloco de notas aberto na gaveta da escrivaninha da Emily. Leu e ficou espantada com a beleza dos poemas lá escritos por Emily e que ela não conhecia. A reação indignada da sua irmã, depois de descobrir que ela tinha lido algo tão íntimo e com total impunidade, foi grande. E foram precisas horas para acalmar a Emily e dias para a convencer a publicar esses poemas. A Charlotte projetou então a publicação conjunta das 3 irmãs e foi fácil convencer a Anne a juntar-se ao projeto. Entraram em contacto com Aylott and Jones, que era uma pequena editora de Londres, que aceitou publicar o livro, mas na condição das irmãs serem responsáveis pelas perdas financeiras que houvesse. O trabalho foi publicado com o título Poems by Currer, Alice and Acton Bell. Ora, estes pseudónimos masculinos, né? Currer, da Charlotte, Alice, que era da Emily, e Acton, da Anne, eram nomes nada comuns, assim muito neutros, nos quais mal dava para distinguir o género do autor, mas mantinham as iniciais das irmãs, e o que era importante. Mas o livro foi um falhanço completo. Só se venderam 3 cópias. Mas isso não desmotivou as irmãs, que continuaram a trabalhar na sua prosa. Trabalhavam individualmente durante o dia e falavam ao jantar do que tinham escrito tanto ao longo do dia. Um ano depois, todas elas já tinham terminado um romance. Cada uma delas tinha o seu romance escrito. Após várias tentativas falhadas de encontrar uma editora, a editora Smith, Elder & Company, sediada em Londres, aceitou publicar Jane Eyre, da Charlotte. Os romances da Emily e da Anne foram entregues a Thomas Cotley Newby, cuja intenção era reunir 3 livros para vender em conjunto. Era uma opção de vendas e de distribuição mais económica para as bibliotecas. Assim, o Wuthering Heights, que é O Monte dos Vendavais, em português, da Emily, foi dividida em 2 volumes e, juntamente com a Inês Grey, da Anne, editados em conjunto. Então, ambos os romances foram bem recebidos pela crítica e tiveram sucesso comercial, o que levou a que se apressasse o lançamento de Jane Eyre, que estava, tanto, a ser trabalhado, né, lá na outra editora. Então, o romance da Charlotte tornou-se rapidamente um best-seller.
Portanto, como vimos, todos eles acabaram por ser publicados na Sun ainda, em 1847. E em julho de 1848, a Charlotte e a Anne, pois a Emily se recusou a acompanhá-las, viajaram para Londres a convite do George Smith, que era, portanto, o editor da Jane Eyre, para provarem que cada irmã era uma autora independente, pois o Thomas Cotley Newby, o editor do Mundo dos Vendavais, da Anne Grey, tinha espalhado o rumor de que os 3 romances eram todos do mesmo autor. O George Smith ficou surpreendido ao encontrar 2 jovens mulheres do campo, desajeitadas, mal vestidas e paralisadas de medo no seu escritório. A Charlotte e a Anne identificaram-se através das cartas que tinham sido enviadas pela editora para o Acton Currer and Alice Bell. E, portanto, verificou-se que eram mesmo elas. O George apresentou-as, as 2 irmãs, à sua mãe e depois convidou-as a ir assistir à ópera e foram ver o Barbeiro de Sevilha. E, portanto, foi uma experiência curiosa para elas. A Charlotte Brontë escreveu depois ainda mais 3 romances, além daquele da Jane Eyre, que foi o Shirley, que foi editado em 1849, Villette, de 1853, e The Professor, que está editado em Portugal com o nome O Professor, que é de 1857. Também a Anne Brontë publicou um segundo romance, que foi publicado 1 ano antes de morrer, em maio de 1849. Bastante mais ambicioso do que o Heinz Grey, The Tenant of Wildfell Hall, que em Portugal se chama A Inquilina de Wildfell Hall, foi um grande sucesso. Esgotou em poucas semanas e ultrapassou rapidamente as vendas do Monte dos Vendavais, da Emily. Os críticos elogiaram o poder e o efeito do romance, mas criticaram-no fortemente, acusando-o de ser grosseiro. No entanto, o livro representa um legado incontestável, na medida em que é uma das poucas obras vitorianas a contestar o sistema legal que não dava o direito às mulheres de ter a guarda dos seus filhos e os seus bens, no caso de se separarem. Devido à celeuma provocada, a Charlotte Brontë escreveu à editora do romance, após a morte da Anne, a dizer que não autorizava uma reedição dele, por considerar que a escolha do tema dessa obra foi um erro. Decisão que fez com que a Anne se tornasse a irmã menos conhecida das 3, até hoje. O tema principal da Inquilina de Wildfell Hall é o alcoolismo de um homem que provoca a queda da sua família. A Ellen Graham, a personagem principal, casa-se com o Arthur Huntington por amor, mas depois descobre que ele é um devasso, um violento e um alcoólico. Vê-se forçada a quebrar as convenções que a forçariam a permanecer numa casa que se tinha tornado um inferno e a fugir com o seu filho à procura de refúgio na velha casa de Wildfell Hall. Mais tarde, quando o álcool acaba por arruinar o marido, ela regressa para a companhia dele para o ajudar a tratar-se, numa total abnegação até que ele morreu. Atualmente, este livro, A Inquilina de Wildfell, é considerado um dos primeiros romances feministas da história. As irmãs Brontë divertiam-se muito com o comportamento dos sacerdotes que conheciam. O Arthur Bell Nicholls já era sacerdote em Hogwarts há 7 anos e meio, quando, contra todas as expectativas e a fúria do Patrick Brontë, pediu a Charlotte em casamento. Apesar de gostar da sua dignidade e da sua voz grave, e de quase ter tido um esgotamento emocional quando, o rejeitou, Charlotte achava-o demasiado rígido, convencional e retrógrado, como todos os sacerdotes, dizia ela. Depois, então, de ver o seu pedido rejeitado, ele ficou muito agastado, não só com a raiva do Patrick Brontë, não é? Portanto, o pai da sua pretendida, e deixou o seu cargo durante vários meses. Porém, pouco a pouco, os sentimentos da Charlotte mudaram e depois de convencer o seu pai, ela acabou por se casar lá com o Nicholls em 29 de junho de 1854. Então, depois de regressarem da sua lua de mel na Irlanda, onde ela foi apresentada à tia e aos primos do Nicholls, a sua vida mudou por completo. Assumiu os seus novos deveres de esposa e isso ocupava a maioria do seu tempo. Dizia aos seus amigos que o Nicholls era um marido bom e atencioso, mas que ainda assim se sentia aterrorizada com a sua nova vida. A Charlotte morreu no ano seguinte, mais exatamente, no dia 31 de março de 1855, a poucos dias de completar 39 anos. Na altura, a causa de morte divulgada foi tuberculose.
mas a doença pode ter-se complicado com febre tifoide, pois era bastante provável que a água lá de Ors estivesse contaminada devido ao mau saneamento e ao cemitério que rodeava a igreja e a casa paroquial, não é? Onde a família vivia. A Charlotte estava grávida quando morreu e já não teve qualquer filho. Devido ao seu isolamento, as irmãs Brontë fazem parte de um grupo literário único que não teve precedentes nem sucessores. Não existe uma linha clara de influência das Brontë, como aconteceu com outros autores de romances realistas e naturalistas. É certo que elas influenciaram vários autores, mas é difícil definir com rigor até onde vai essa influência. A casa onde a família Brontë residiu quase toda a vida, casa paroquial lá de Haworth, no Yorkshire, é atualmente o Brontë Personage Museum, que é visitado por milhares de pessoas todos os anos. Em 1904, a Virginia Woolf visitou Haworth e escreveu um artigo para o Guardian, onde descrevia a sua visita no dia 21 de dezembro desse ano. Realçou a influência da aldeia nas irmãs Brontë e disse que o facto de terem sido preservados os seus utensílios e roupas, que normalmente teriam desaparecido, enfim, antes das pessoas que os utilizaram também desaparecerem, permitiu que as pessoas compreendam a presença singular das irmãs. Escreveu ela: Haworth expressa as Brontë e as Brontë expressam Haworth. Os dois encaixam como um caracol na sua concha. Ora bem, então agora depois disto tudo, desejava ainda falar um bocadinho, já não tenho muito tempo, dos livros que eu andei a ler. Eu procurei ler um livro de cada uma das 3 autoras, o que não foi fácil numa semana. Eu desejaria ter lido a Jane Eyre, que tenho aqui, numa edição da Eddy Club, incluído numa coleção de grandes autores, mas o tempo não me dava para isso, dado que era uma obra com 500 e tal páginas. Então, na impossibilidade de ler a Jane Eyre, resolvi ler, em vez do primeiro, o último livro que ela escreveu, que é O Professor, que é uma obra que eu tenho já quase há 60 anos. Foi talvez um dos primeiros livros que eu comprei. Então, do que é que fala O Professor? O Professor, um romance já escrito assim no final da vida de Charlotte Brontë, que embora infelizmente não foi muito longa, mas que nessa altura já não tinha o vigor e a força contestatária do tempo em que tinha escrito a Jane Eyre. A história então apresenta-nos um William Crimsworth, que era órfão de pai e de mãe, acabado de sair de Eton, o colégio onde esteve às expensas da família materna, que ele renega. Emprega-se na empresa do seu irmão, que era 10 anos mais velho, o Edward, mas este revela-se um déspota, o que o força a despedir-se e a emigrar para Bruxelas, onde se emprega como professor de inglês. Ora, temos também aqui um bocado de influência da própria vida da autora. A sua educação e trato distinguem-no dos demais e levam Zoraida Reuter, que era a diretora de um dos colégios onde ele leciona, a apaixonar-se por ele. Mas esta revela-se uma desilusão ao fazer jogo duplo, amando a ele, mas querendo casar com o diretor de um colégio vizinho. Então o William apaixona-se por Frances, que era uma das suas alunas, e a Zoraida fica danada e faz tudo para os afastar um do outro. Mas o amor acaba por vencer, eles depois mais tarde vêm a casar e triunfam na vida, ao contrário dos seus inimigos que todos acabam mal. Mas pronto, mas isso poderão saber, tendo o romance, que tem uma edição relativamente recente aí em Portugal e que podem encontrar facilmente nas livrarias. Portanto, a história tem como narrador o próprio William, que é o único narrador masculino que é usado pela Charlotte Brontë nos seus romances, o que é importante. A autora revela aqui muito do seu caráter independente e feminista, criticando muitos dos esclerosados preconceitos vitorianos. Depois, li O Monte dos Vendavais, que eu tenho aqui não só na edição com esse nome, mas também numa outra edição de bolso. Tem o título O Monte dos Ventos Uivantes. Mas eu, a que li foi esta, dado que a letra era maior e era mais fácil de ler. Ora, o Monte dos Ventos Uivantes, ou o Monte dos Vendavais, ou o Morro dos Ventos Uivantes, como é chamado no Brasil, foi o único romance que a Emily Brontë escreveu e publicou. E foi publicado, portanto, em 1847, como já vimos, sob um pseudónimo masculino de Alice Bell. No início, o livro causou alguma polémica devido aos seus temas, ao seu estilo narrativo e a ações problemáticas. Foi mal aceito pela maioria dos críticos da época, que condenaram a obra. Mas as vendas foram consideráveis para um romance de um autor que era desconhecido, né? e que desafiava as convenções.
É um trabalho do romantismo negro que conta a história de 3 gerações de uma família que vive isolada no campo e no frio, em 2 polos opostos, que é a Granja dos Tordos, que era uma casa de campo digna, e o aterrador Monte dos Vendavais, que ficava muito próximo da outra. As personagens principais, levadas pelos tumultos da terra, do céu e dos sentimentos, são estranhas, cometem atos violentos e depravações sem precedentes. A história, embora seja arrepiante, é contada assim de modo erudito por 2 narradores. O Lockwood, que é um arrendatário lá da granja dos Tordos, e a empregada e governanta Nellie Dean. O clímax acontece ao longo de 1 ano, foi o tempo que durou o arrendamento lá do Lockwood. Factos estes que ele descreve. Então, inserida nesta história, não é, da Sun, aparece a narrativa do governante, lá da Nellie, que nos vai descrever os acontecimentos antigos das 2 gerações antecedentes da família. Descreve então como tudo aconteceu, desde há muitos anos, e se chegou à triste situação atual. Eu achei muito interessante esta inserção de narrativas dentro de narrativas, que não são só estas 2, porque a própria Nellie, quando está a contar ao Lockwood, enfim, os acontecimentos do passado, como ela não viu tudo, insere também histórias que lhe foram contadas e conta-as também na primeira pessoa, não é? Em nome das pessoas que lhe contaram a ela. Então está aqui narrativas dentro de narrativas dentro de narrativas. De facto, é interessante que isto não vai complicar nada a leitura. E os leitores não se vão nunca perder. Fiquem descansados. E então, para terminar, falta-me falar do outro livro, da Anne, não é? Que não podia deixar de ser a Ines Guerreiro, que é considerada, como já vimos, aquela irmã invisível. Porque, enfim, as suas obras são muito menos conhecidas do que as das irmãs mais velhas. Então este seu primeiro livro, a Ines Guerreiro, foi lançado em 1847, juntamente com O Monte dos Vendavais, que era, como vimos, da Emily. Acabou um bocado ofuscado pela repercussão que o Monte dos Vendavais obteve, mas mesmo assim também ainda obteve uma popularidade razoável, apesar disso. Então, esta obra conta a história da personagem que dá o nome ao livro, né, da Ines Guerreiro, que era uma mulher que resolve ir trabalhar para se mostrar independente e madura após a sua família passar por uma crise financeira. Ora, já começam aqui a ver que isto é bastante autobiográfico. Eu diria que das obras de todas as irmãs, esta é capaz de ser mesmo a mais autobiográfica. Então ela começa por ser preceptora numa casa, onde não é recebida pelas crianças, porque os pais não lhe dão poder para ela se impor perante elas, e estes depois acusam-no dela ser má preceptora porque não consegue ter mão nas crianças. Ela só lá está, nem chegou a 1 ano, e depois vai para governanta numa outra casa. E aí vai então trabalhar cerca de 5 anos, até que as suas pupilas cresceram, vão à vida delas, a mais velha casa, e os seus trabalhos, portanto, deixam depois de ser necessários e ela regressa à sua família. Então, com as suas economias e com a ajuda da sua mãe, que agora estava viúva, vai montar uma escola para meninas, para pôr em prática, digamos, de certo modo, a experiência que tinha adquirido. E é então que ela reencontra um velho apaixonado que ela tinha lá deixado, lá em Horton Lodge, né, que era, portanto, aquela propriedade onde ela tinha trabalhado aqueles anos todos. E tudo vai acabar bem, como podem ver. Portanto, acaba por ser uma história bastante romântica. De qualquer maneira, é um romance que relata a marginalização e a solidão que a classe das mulheres trabalhadoras sofria lá nas casas burguesas, pelo que foi julgado como um romance moralizador e vulgar por alguns críticos na época, não deixando, contudo, de ser uma obra que merece continuar a ser lida. Na minha opinião, pessoal, esta obra pode considerar-se uma precursora da literatura romântica atual, que, enfim, hoje faz aí a delícia de muitas leitoras. E também de leitores, por que não? E pronto, olha, eu penso que já não tenho tempo para mais, ainda quisesse. Por aqui me fico. Espero que tenham gostado hoje desta conversa sobre as irmãs Brontë. Espero poder voltar cá para a semana, se Deus me der vida e saúde, porque já sou idoso, para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem.